Boa noite a todos. Esse encontro é o nosso encontro do dia 12 de janeiro de 2020. Sejam bem-vindos aqueles que estão participando com a gente pela primeira vez. Eu gostaria de dar um recadinho geral para todos, com relação ao funcionamento dos nossos encontros. Eu peço para que todos permaneçam com os microfones no silencioso, para que nós possamos ter um trabalho produtivo. E aí, quando vocês precisarem de falar alguma coisa, interagir ou dividir algum comentário, alguma participação de vocês, vocês me mandam uma mensagem no privado, no WhatsApp, e aí quando chegar a hora oportuna de vocês, eu falo para vocês tirarem o áudio de vocês do silencioso e fazer a participação de vocês. Então, eu peço que vocês mantenham durante o encontro todo o áudio de vocês no silencioso e abrir somente na hora que vocês forem falar. Bom, então, para a gente começar, eu gostaria de pedir a Vânia para fazer a nossa oração inicial. Por favor, Vânia, com você. Ouvindo, Fabrício? Sim, estamos te ouvindo. Tá bem. Então, vamos nos conectar mais fortemente com Jesus, elevando os nossos pensamentos a Ele, sentindo as suas vibrações de amor. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos, Mestre, envolve a todos nós neste estudo de hoje, com a luz do teu amor, com o magnetismo da tua presença. Dai-nos, Jesus, ainda mais discernimento, para que possamos entender as tuas lições e todo o conteúdo dessa aula de hoje. Nós te pedimos, abençoa os nossos mentores espirituais, individuais, e os mentores espirituais que estão dando sustentação ao estudo desse grupo. E te pedimos também, Jesus, abençoa o Marlon, nosso irmão, que está nos ajudando nesta caminhada, que ele possa ter toda a orientação espiritual necessária para o estudo de hoje. Pedimos então agora permissão para o início do estudo. Assim seja. Obrigado, Vânia. Marlon, meu querido, agora a palavra é com você. Boa noite a todos. Se vocês puderem abrir a câmera, eu fico com a tela de todos vocês aqui para acompanhar as câmeras, o áudio para deixar desligado, para não atrapalhar o som, mas a câmera vocês podem deixar aberto. Eu ir olhando quem está dormindo, quem está comendo, quem está fazendo o que está fazendo aqui. Boa noite. Hoje, então, nós temos um trabalho, eu já mandei mensagem para vocês, estava marcado à noite, pensei um monte de coisas e mandei já algumas reflexões para vocês. Eu acho que, Fabrício, eu acho que o teu som está vindo aqui para mim. Se você puder fechar o teu som, eu estou me ouvindo aqui, como só tem os nossos dois. E então, eu mandei para vocês começarem a pensar, porque a gente tem um percurso que eu diria que é bastante complexo. Não seria complexo, mas bastante diferente daquilo que a gente está acostumado. Porque a pergunta que a gente tem para responder hoje, ou seriam assim, duas perguntas que a gente tem. O que é o orgulho e da onde que ele vem? O que é a vaidade e da onde que ela vem? O que é a inveja e da onde que vem? Se a gente não entende da onde vem, a gente não entende como lidar com essa situação.
Se a gente pressupõe que essas coisas vêm do diabo, que elas vêm do inimigo, ou que elas vêm do nada, elas têm que também saírem ou serem resolvidas do nada. Então, o orgulho, se ele vem do nada, eu vejo então uma pessoa orgulhosa lá no grupo de estudo, no trabalho que nós estamos realizando, e eu vou dizer para a pessoa: você não pode ser orgulhoso, porque se vem do nada, dá para resolver também do nada. E o simples fato de eu dizer para a pessoa, né, a nossa infantilidade ou o nosso desconhecimento da filosofia ou da psicologia, faz com que a gente acredite nessa fantasia de que as pessoas vão deixar de ser o que elas são porque alguém está falando ou porque eu mesmo estou me obrigando a ser. Eu não posso ser invejoso, eu não posso ser arrogante, eu não posso ser maledicente. Essa lógica é uma lógica, quando eu digo infantil, no sentido de mágico. Como assim? Agora eu digo para mim mesmo que eu não posso ser uma pessoa gananciosa e eu vou deixar de ser ganancioso. Gente, isso aí, ó, é lá, sei lá, anos 1200, 900, alguma coisa assim. Mas não em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento da ciência do comportamento, com todas as reflexões filosóficas, com todo o conhecimento a respeito do cérebro, com tudo que a ciência já desenvolveu, ainda é muito pequeno a gente achar que o ser humano funciona por essa lógica. E isso me choca quando eu olho o nosso movimento espírita, porque nós estamos à frente da ciência do infinito, como dizia Kardec, mas ainda com postura medieval, como se as pessoas fossem mudar moralmente a golpe de machadada. Isso não vai acontecer. Isso gera várias consequências. Uma delas é a frustração, porque eu não consigo ser quem eu gostaria de ser. Outra delas é a culpa, porque eu sou aquilo que eu não devia, como se tivesse ao meu simples alcance não ser e eu deixaria de ser. Então, se eu não consigo deixar de ser, eu me culpo. Gera a castração, a repressão, inúmeras consequências extremamente prejudiciais para o desenvolvimento psíquico. Então, por isso eu trouxe, e aí mostrei para vocês, embora hoje eu tenha falado da atualidade do pensamento científico, eu coloquei ali para vocês duas citações de Kardec para a gente ir pensando, quando no item 8 da Gênese ele fala que o mal é a ausência do bem, então o mal não é uma coisa em si. Então vamos pegar lá, orgulho, inveja, egoísmo, arrogância, vaidade, ciúme, avareza, ganância, estas coisas não são uma coisa em si. Se ela não é algo em si, ela não pode ser combatida. Entende a lógica? Se ele não existe em si, não pode ser combatido. Se aquilo não é uma coisa em si, e ainda para piorar, ele já diz que todas as paixões têm uma utilidade providencial, mais do que nunca, a gente não pode combater. Porque se a vaidade, se a inveja, se a arrogância, como mal ou como paixão, enquadra-se dentro disso que ele diz de ter uma utilidade providencial, então não pode ser combatido. Vocês estão entendendo o buraco que a gente está? O que nós temos feito no Centro Espírita? Porque pode ser que eu não conheço bem vocês, não conheço muito os centros espíritas onde vocês estão, e vai ver que vocês estão lá numa postura bem diferente, não estão dizendo para as pessoas como elas têm que ser e como elas têm que agir, que tem que ter fé, que tem que fazer caridade, que tem que ser humilde, esse discurso
que não tem nada a ver com a proposta de Kardec, né? Ele mesmo diz, a fé não se prescreve. Então, assim, não dá para dizer tem que ter fé. Não adianta fazer caridade quando Paulo diz, e mesmo que fizesse, desse todos os meus bens aos pobres e meu corpo a ser queimado. Se não fizer com amor, então, quer dizer, não adianta você fazer supostamente caridade, porque não vai resolver nada. A questão é mais profunda. Então, a minha pergunta para vocês é: eu só vou conseguir saber como lidar com a inveja quando eu me pergunto o que é a inveja e quando eu me pergunto da onde vem a inveja. Porque aí nós conseguimos atender os dois itens de Kardec. Se eu entendo o que é, eu vou entender o que me falta, porque algo falta ali. E quando eu entendo da onde ela vem, eu vou conseguir dar uma finalidade útil, que é o que ele diz, tem uma utilidade providencial. Então a gente sai dos vícios morais como algo a ser eliminado para entender como energias que aparecem na nossa vida e que, por não termos consciência de algumas coisas, por não termos clareza de alguns elementos, que é a ausência de Deus, é a ausência das leis divinas, né, do entendimento, eles acabam tomando um direcionamento errado. Mas quando você entende o que aquilo significa, você pode dar um melhor direcionamento para aquilo. Essa é a nossa questão. Então, nós vamos separar o nosso grupo por vícios morais. Quem é vaidoso vai ficar na primeira parte da tela, quem é invejoso na segunda parte da tela, os arrogantes na terceira. Aqui vamos separar. Para vocês dialogarem isso, a gente perde, né? Porque a gente não vai conseguir fazer isso. Mas eu queria dividir por grupos para vocês dialogarem. O que é esse vício e da onde ele vem? Se você não entende que ele vem, que ele se constrói de algum jeito no psiquismo, você não sabe o que fazer com ele e vai acabar castrando ou tentando se castrar. Vamos pegar algum exemplo, ou talvez vários exemplos, para ver se esse negócio vai fazendo sentido para vocês. E a gente vai configurando melhor essa lógica que é o contrário da repressão, que tem a ver com a transformação moral. E vejam que aqui a gente está respondendo aquela primeira questão: como que o autodescobrimento transforma, né? Porque essa foi a pergunta. Allan Kardec questionou os espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal? E a resposta que eles deram é autodescobrimento. Então, a gente está esse tempo todo girando em torno dessa questão para entender a profundidade dessa questão. Pegamos o exemplo da vaidade. Já que ninguém sugeriu nenhum, podiam ter escrito ali, ninguém sugeriu, vamos começar com a vaidade. Porque espírita não é vaidoso, a gente só se cuida, mas não que a gente seja vaidoso, não existe essa questão com a gente. Então, a pergunta 919 é: eu sou vaidoso e eu pergunto aos espíritos como eu lido com a minha vaidade, como eu me transformo e não sou arrastado por essa vaidade. E o que os espíritos me responderiam nessa ocasião? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo nesse sentido é a pergunta que eu fiz para vocês. O que é ser vaidoso? Como essa vaidade foi construindo na tua vida? Porque quando você entender o que é a vaidade e quando você entender como ela vem se construindo, naturalmente você começa a se transformar. O oposto, se você não entende a vaidade e como ela vem se construindo, você agora não usa mais roupa cara, mas agora você vai se encarecer ou você vai mostrar o seu valor pela oração linda que você vai fazer todas as semanas no Centro Espírita.
E agora é ridículo dar isso, porque antes você se envaidecesse com sapato e blusa de marca cara. Agora, ficar se envaidecendo no centro espírita, aí deturpou geral, porque você está usando do centro espírita para alimentar teus vícios. Então, eu agora vou cuidar com as palavras rebuscadas. Eu tinha um amigo lá no Brasil que ele falava a borrasca do não sei o que. Eu digo, por que diabos você vai falar da borrasca do não sei o que? Eu até hoje não sei o que que é borrasca. Se é borracha, se é de machucar, se é de ofender. O que que ele queria dizer com a tal da borrasca? Que um dia Lins de Vasconcelos fez uma psicografia, falou da tal da borrasca, e agora ele fica recitando a borrasca no meio das orações dele. Isso aí é um sujeito tentando se projetar, tentando se mostrar, tentando se colocar diferenciado das pessoas, antigamente pelos anéis, antigamente pelo dinheiro, pelo carro e agora pelo vocabulário. Mas continua a mesma coisa. E o infeliz, posso falar porque é meu amigo, o infeliz vai achar que agora, como ele já não tem mais um carrão caro, ele já não é mais vaidoso. Ele já é uma pessoa mais simples. E aí por isso que eu digo que é infeliz. Porque ele vai desencarnar, agora já não vai mais, porque a gente já bateu muito boca, né? Até ele entender essa lógica, mas ele ia desencarnar achando que porque não tem mais o carrão caro e porque não gasta mais não sei quantos mil em roupa, ele se tornou uma pessoa simples. Enquanto não entender o que é a vaidade, da onde ela vem, como ela vai se construindo na psique, não tem como lidar com ela. O máximo que a gente faz é esconde uma manifestação aqui para se manifestar por uma via inconsciente ali. Esconde aqui e vai se manifestar por outra via inconsciente ali. E aí, o máximo que muitos de nós estamos conseguindo fazer é mudar apenas de sintoma, mudar apenas de manifestação, mas não fazendo transformação de caráter. Eu espero que vocês tenham assistido a semana passada, quando a gente estava lá no centro, aqui em Londres, falando sobre inconsciente, a questão dos hábitos, de comportamento e a transformação de caráter, né? Então a gente fica mudando o comportamento, mudando o hábito, mas sem fazer transformação de caráter. Estamos na vaidade. A minha pergunta para vocês é: o que é a vaidade? Gostaria que alguém pudesse falar, compartilhar. E da onde vem a vaidade? Tenta você fazer exercício, mesmo que nem todos, óbvio que não vão todos falar, nós estamos em 60 pessoas, mas o que é a vaidade? Qual o sentido dela? Como que ela se constrói na vida? É o diabo que veio e colocou sementinha na gente da vaidade? Não, já sabemos que não. Então, como ela aparece na vida? Quem traz uma ideia aí? Enquanto isso, eu vou pegar minha água que eu esqueci. Marla, tem um comentário da Leila que eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: então, da pergunta do Marlon, o orgulho, a vaidade e a inveja fazem parte do nosso ego, e o ego não é uma coisa ruim quando ele não comanda. Ele é necessário para a defesa do ser. Mas como somos sujeitos a erros pelo nosso livre-arbítrio, o ego, para nos defender, às vezes de nós mesmos, toma conta da nossa casa mental e vira esses vícios. Acho que neste caso devemos trabalhar e reconhecer esses erros.
Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Manda aqui no WhatsApp para mim, por favor, gente. Ou pede a palavra que eu abro para vocês. Cássia, pode falar, Cássia. Cássia Lopes. Oi, desculpa, eu só quis dizer que seria uma forma de autoprojeção a vaidade, né? Seria uma forma de eu me expor para fora e receber um resultado significativo, que alguém me aplauda ou que alguém diga que aquilo que eu faço é bom. Então, é uma necessidade, talvez minha, de receber um feedback, né? Ah, muito legal, Cássia. Então, veja, a gente está falando de uma necessidade de se mostrar, de uma necessidade de se projetar, na expectativa de ter um reconhecimento, de ter um feedback, de ter um valor. Olha que coisa interessante. Qual é o crime disso? Qual é o crime de alguém ter a necessidade de ser visto, valorizado, reconhecido ou aplaudido? Aqui, pegando esse exemplo da Cássia, ó, adorei teu comentário. Vocês começam a delinear melhor a colocação de Kardec quando diz: todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial. Porque olha que coisa linda, esse movimento, ou esse desejo do sujeito lhe coloca em relação com a sociedade. Eu preciso do outro para dar sentido também a muitas coisas minhas. Eu preciso do olhar do outro. Eu preciso destas relações porque isso me dá um senso de importância, me dá um senso de valor. Qual é o crime disso? Agora, vamos lá. Allan Kardec nos disse que o mal é a ausência do bem. Aonde, então, está o mal nessa nossa concepção de vaidade? Quando, para realizar esse desejo de ser visto, eu forjo algo. Por exemplo, eu não encontro o meu valor. E eu acredito que eu só terei valor quando eu conseguir guardar R$ 1 milhão na minha conta. Aí as pessoas vão me olhar e vão me valorizar. Quando eu achar que o meu valor depende do carro que eu tenha, ou que o meu valor ele vai depender do corpo ou do vocabulário. As pessoas só vão me valorizar se eu tiver um vocabulário, se eu fizer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Entende? Aí está o mal. Por quê? Porque aí está a ausência do bem. Aí está a ausência da consciência. Eu não reconheço qual é o meu valor e eu preciso me utilizar de coisas artificiais para preencher o desconhecimento do meu próprio valor como ser humano. Eu, por ser um ser humano, tenho valor. Por ser quem eu tenho um valor. Mas quando eu não consigo ter consciência do meu valor, então aí tenho mal, porque é ausência do bem. Por não ter consciência do meu valor, eu vou desgastar a minha vida e vou investir um tempo danado trabalhando mais do que eu poderia ou estudando mais do que eu deveria para tentar mostrar para as pessoas algo que eu não sou. Saímos, não sei se vocês estão me acompanhando, mas saímos da lógica do pecado
como uma manifestação do diabo a ser combatido, um pecado capital que vai levar o ser humano para o inferno, para olhar enquanto uma energia, enquanto uma manifestação da minha consciência ou da minha inconsciência. Porque o sujeito da vaidade, ele não tem consciência de qual é o seu valor. E ele acredita que se ele não tiver uma roupa bonita, se ele não tiver um vocabulário elegante, se não tiver um cargo, se não tiver o status, se não tiver algo para pendurar-se psiquicamente, ele não vai ser amado como é. Ele não vai ter importância para as pessoas, ele não vai ter um lugar no mundo. Vocês entendem que por esta lógica nós compreendemos a vaidade completamente diferente da ideia de algo a ser combatido. Não vamos combater a vaidade. Nós vamos auxiliar o sujeito a compreender o que tem por trás da vaidade. Porque se ele precisa tanto do dinheiro, porque ele não enxerga um pingo do seu próprio valor. E quando ele começar, gente, olha o passo que nós estamos dando agora. Quando ele tem consciência que ele não enxerga o seu valor, quando ele tem consciência do lugar que ele ocupa no mundo, ele não precisa mais daqueles elementos que alimentavam a sua vaidade, porque o valor já está dentro dele. O autodescobrimento, o reconhecimento de quem ele é e do seu valor naturalmente dissolve aquilo que nós chamamos de vaidade. Porque quando eu sei do meu valor, eu não preciso mais do carrão, da casona, do cargo ou do status para me sentir amado. A hora que eu tenho consciência de quem eu sou, naturalmente, a vaidade não faz mais sentido. E aí voltamos lá para o Livro dos Espíritos, quando pergunta se o homem sozinho poderia se modificar. Eles dizem sim, sem grandes esforços, o que lhe falta é vontade. Porque quando eu investir a vontade no processo de autodescobrimento e tomar consciência, eu não tenho mais que brigar com a minha vaidade. Ela naturalmente se dissolve. Porque eu sei do lugar que eu ocupo no mundo. Eu sei dos motivos para ser amado. Eu sei do meu valor, embora minha vida inteira possa estar desandada, eu sei do meu valor, que independe desse contexto externo. Então, naturalmente, eu não manifesto mais a vaidade como manifestava. Vocês enxergam aí o autodescobrimento transformando o ser humano sem grandes esforços, pelo simples ato de se conhecer. Não briga-se com a vaidade. Entende-se o que há por trás dela. Isso é o caminho do autodescobrimento. Brigar com a vaidade é só impedir a manifestação aqui para ela se manifestar de um outro jeito agora, sem ser percebido pelo ego. Daí a gente agora lida aqui e ela vai se manifestando e nós passamos a encarnação inteira mudando manifestações. Paramos de lidar com a vaidade para fazer o caminho socrático do autodescobrimento. O que tem por trás da vaidade? Aí o centro espírita sai do lugar igrejeiro, saímos do lugar de padre, que diz como as pessoas têm que se conduzir, que fala das punições, que fala da salvação desse lugar, que é tão interessante a gente que está aqui na Europa para discutir a questão do protestantismo, né? Isso é algo que a gente também precisa discutir. Porque o que Martim Lutero fez? Martim Lutero se opôs à igreja porque a igreja queria ocupar o lugar de representante de Deus.
O maior rompimento que eu entendo que Martim Lutero fez em relação à Igreja Católica, é dizendo, ei, é a minha relação com Deus, eu não preciso de ninguém intermediando aí. Eu não preciso de ninguém me dizendo, alguém que vai me salvar, alguém que vai dizer como que eu tenho que me portar, alguém que vai me dizer se eu sou benquisto ou malquisto, alguém que vai me absolver dos meus pecados. Pelo amor de Deus, deixa eu me relacionar com Deus e tira a Igreja Católica do centro. A gente está fazendo a mesma coisa nas devidas proporções dentro do centro espírita. Agora, olha o caminho socrático. O sujeito diz, eu sou vaidoso. A gente está lá no grupo de estudo. A gente sai do lugar do padre, que vai dizer como um vaidoso tem que se portar, e assume o lugar de Sócrates. Mas o que é vaidade para você? Ah, não sei, a vaidade, essa coisa do meu valor. O carro é teu valor? Você acha que o carro define o teu valor? Aí Sócrates, ali personificado na gente, diria: o que é valor então para você? E aí esse sujeito vai sair pensando o que é valor, o que que me dá valor, o que que não dá, e aí ele vai saindo refletindo e ele está numa relação direta com o divino, aonde nós estamos ali só apontando lugares, mas não estamos num lugar de centralidade. A gente está num lugar de coadjuvante, bem ali no cantinho, na coxia, só fazendo um apontamento, olha, presta atenção nisso, e aquele outro, e aquilo. E o sujeito sozinho vai pensar, vai refletir e vai descobrir o que que é valor, o que que não é valor, o que que dá valor para ele, o que que não dá, até que ele vai entendendo o lugar que ele ocupa no mundo. Só que veio Sócrates, vem Jesus, a gente deturpa tudo, aí vem Martim Lutero, a gente continua deturpando, porque hoje a maioria, não conheço muito das igrejas evangélicas aqui, mas no Brasil, a igreja evangélica, a maioria das igrejas evangélicas não conseguiu trabalhar com essa mesma lógica, e agora o pastor assumiu o mesmo lugar do padre que Martim Lutero criticava, com outros agravantes, porque daí tem mais um monte de outras questões por trás disso, mas continuou toda a mesma lógica. E a gente no centro espírita não está diferente. A gente dá o passe, então ninguém consegue se equilibrar sozinho, precisa do passe, né? Não pode estudar em casa, tem que ir no centro espírita para fazer grupo de estudo, tem que ter o palestrante que vai fazer as orientações, tem que ter o atendente fraterno que vai dizer como você tem que conduzir a sua própria vida. Traz Martim Lutero de volta, porque a gente não entendeu a lógica de que as pessoas precisam se relacionar com o divino sem intermediários, a dizer como eles têm que agir ou que eles têm que proceder. Não é que todo mundo está sozinho. Martim Lutero, nesse sentido, está muito próximo da proposta de Sócrates. Não é que tem que fazer tudo sozinho, se ferrar sozinho, não tem igreja e não tem lugar nenhum. Mas a relação com o divino é uma construção pessoal, aonde o suposto coordenador de estudo, dirigente do centro, vai ter o papel coadjuvante de fazer perguntas, de levantar questionamentos, de sugerir leituras para que o sujeito faça o seu percurso. Mas o percurso de autodescobrimento é um percurso particular. Faz sentido isso para vocês? Façam assim com a cabecinha que eu tô olhando vocês. Sandra, não vi se fez sentido para você. Só vai pegar no pé, Sandra. A Mônica ali do ladinho, mais ou menos. Fez também, Mônica? Questões aqui com esse exemplo. Dúvidas, acréscimos, outros pontos de vista? Marlon, tem alguns comentários. Vamos lá. Primeiro da fila aqui é o de Eunice. Ela diz o seguinte: eu entendo a vaidade como uma manifestação ou sintoma da baixa autoestima. O indivíduo não reconhece seu valor, sua beleza interior. Mas essa a gente aí já está estudando psicologia, já traz essa coisa mais elaboradinha aí, mas é justamente isso, né? Não reconhece o valor e vai buscar, né, Nice? Vai buscar através de coisas lá fora um valor que não é seu. Mas olha que coisa interessante. Vou aproveitar então esse comentário da Nice. O sujeito, coitado, já não reconhece o próprio valor. Aí ele usa do carro, da casa, da roupa, de alguma coisa para ter o próprio valor e existir no mundo. Aí você vem querer tirar o pouco que ele tem para se sustentar?
É falta de caridade dizer que não pode ser vaidoso. Deixa ele primeiro ir descobrindo o próprio valor, deixa ele primeiro reconhecer-se como ser humano, para que ele não precise do carro. Para que ele não precise, porque veja aí é que eu retomo o exemplo. Se é uma necessidade, eu não encontro o meu próprio valor e eu não tiver aquele cargo, eu vou ter que dar um outro jeito de encontrar o valor. E como as coisas ainda estão lá fora, eu não vou ter o cargo na empresa, mas eu vou ter o cargo no centro espírita. Mas vou continuar funcionando do mesmo jeito. Infelizmente, eu digo ridículo. Ridículo, porque na empresa é lugar de competição, é lugar de um passar por cima do outro, tal. Agora acontecendo no centro espírita. De competição, de discussão, de um passar por cima do outro no centro espírita. Por quê? Porque a gente saiu da empresa antes que você ficasse lá na empresa. E desse espaço para a tua vaidade lá na empresa. E aí o centro espírita ficava mais fácil. Agora você parou lá na empresa, veio para o centro espírita sem lidar com as suas questões profundas, presepada no centro espírita. Então, vocês concordam com isso que eu digo? É falta de caridade. O sujeito não está vendo o seu valor. E aí você vai dizer que ele não pode ser? O ego faz o quê? Sucumbe, morre. Então, enquanto esse sujeito não fizer um caminho para dentro, para encontrar o seu próprio valor, ele não vai deixar de ser vaidoso. E o mais legal e quando ele encontra, ele não precisa mais daquelas manifestações de vaidade. A transformação se dá natural e silenciosamente. Qual é o nosso trabalho? Ajudar o sujeito a reconhecer o que tem por trás da sua vaidade. Nós não estamos no lugar do padre que vai dizer se pode ou não pode ser vaidoso. E o que ele tem que fazer com a vaidade dele. Agora, quando Allan Kardec diz todas as paixões têm uma utilidade providencial, nós precisamos absorver essa ideia de que aquele movimento da vaidade que o sujeito está fazendo tem um sentido na sua psique. Porque não dá para viver sem sentir nenhuma importânciazinha, nenhum valor. Tem um sentido, tem um propósito, dá sustentação para ele. Se ele não encontrar outro caminho de sustentação, não se desenvolve. Quem mais, Fabrício? Próximo comentário agora é do Luciano. Ele diz o seguinte: entendi em princípio que o Marlon comentou que precisamos conhecer quais são os nossos vícios, suas causas, para então redirecioná-los. Mas como tem agora, ouvindo o exemplo da prece, entendi diferente. Em vez de redirecionar, o trabalho não seria de reeducação? Luciano, que falou? Isso, Luciano. Luciano, faz sentido isso que você falou, mas vamos devagar. Quanto tempo eu vou levar nesse processo de entender o que tem por trás da minha vaidade? Muito tempo, talvez. Pode ser que leve encarnações. O que faz enquanto isso? Vai lascando para tudo que é lado, vaidade. Aí entra a lógica do direcionamento, aí entra a lógica do domar as más tendências. Porque o processo de autodescobrimento vai se dando ao longo das reencarnações. Eu estou entendendo que a vaidade ela tem a ver com o desconhecimento do meu valor. Mas quanto tempo eu vou levar para reconhecer qual é o meu valor? Talvez muito tempo.
Enquanto isso, eu vou redirecionando. Porque senão, Então vamos pegar o exemplo da vaidade. Estou me sentindo uma porcaria e a minha vontade era ir para o shopping e comprar uns 3 sapatos. Estou falando que hoje eu comprei 2 lindos, feitos aqui na Inglaterra, à mão, coisa maravilhosa. Dá uma compensada em qualquer sentimento de inferioridade que você possa ter, você sair com 2 sacolas de sapato em Londres. Eu posso fazer um movimento compensatório, tendo clareza do que eu estou compensando, para conseguir, a partir daí, ir domando isso. Então vamos supor que na compra do sapato é porque, sei lá, na noite anterior eu tive uma frustração, uma discussão com meu filho, sei lá, qualquer questão que pudesse ter, e eu tô indo para comprar o sapato. Marlon, querendo comprar 2 sapatos só para compensar, porque agora você está se achando uma porcaria, e aí agora você acha que comprando o sapato você vai sair, você vai se sentir melhor. Poxa, mas não vai se sentir melhor comprando o sapato. Então, vocês vejam que aí sou eu neste diálogo tentando domar esse negócio. O que que faria para se sentir melhor? Bom, eu estou me sentindo. Vamos pegar o exemplo como se tivesse um problema com meu filho, ele dissesse: ah, você é o pior pai do mundo, você não presta, tal, tal, tal. Então tá bom. Aí qual é o exercício do diálogo? Tá, eu sou o pior pai do mundo? Não sou? Aonde que me tocou? Que complexos que isso aflorou? Como que eu vou lidar com esse sentimento? Aí sou eu no domar da má tendência, porque a minha vontade é ir lá e comprar o sapato, é ir lá e comprar o carro, é ir lá e fazer alguma coisa para não sentir o que eu estou sentindo. Mas eu estou sentindo. Eu preciso sentir isso. Mas o domar pressupõe eu preciso lidar com isso. Eu não estou suportando esse sentimento, então talvez eu vou fazer uma carta para o meu filho. Talvez eu vou conversar com o outro, dizer, pô, você acha que eu sou o pior pai do mundo? Porque teu irmão me falou isso? Vocês entendem que aí eu estou, agora, tentando lidar com esse negócio. Eu vou buscar o meu valor. Então, vivi a experiência, estou adorando esse exemplo. Vivi a experiência de desvalor com um filho e eu vou buscar o meu valor com outro filho. O que que eu estou fazendo? Eu estou de volta, de fora, buscando um valor. Mas vocês entendem que esse movimento seria muito mais civilizado do que comprar um carro. Eu continuo ainda com o movimento vaidoso de esperar um elogio, de esperar um reconhecimento, ou sei lá, vou colocar uma foto no Facebook, vou colocar uma citação no Instagram para as pessoas dizerem, ai que lindo, ai que maravilhoso, e aí dá uma compensada naquele sentimento. Que legal! Se hoje eu consigo compensar o sentimento de desvalor, tentando arrancar elogio de um filho, ou tentando publicar algo que chame a atenção das pessoas na internet, quando antes eu fazia isso comprando um casaco de 1.000 libras, tá bem legal, não tá? Aí nós estamos no direcionamento, porque o domar das más tendências, ele vai precisar ir acontecendo, porque o processo de transformação ele não se dá numa encarnação para outra, ele se dá ao longo das reencarnações. Vamos pegar o exemplo da agressividade, da violência. Então eu sou uma pessoa explosiva. E aí eu meto a boca nas pessoas, ou eu xingo quando o cachorro faz xixi fora do lugar. Eu vou ter que domar isso, essa energia agressiva, ela vai ter que ir para algum lugar. Porque até eu entender todos os complexos que estão por trás daquele comportamento violento, de tudo que é ativado dentro de mim, talvez isso leve reencarnações. Enquanto isso, eu vou sair matando os cachorros que fazem xixi fora do lugar? Não. Vai ter que domar, vai ter que melhor direcionar. Então, quando o desgraçado do cachorro faz xixi fora do lugar, eu meto a boca no meu filho e digo: você que queria esse cachorro, agora vem limpar essa porcaria que eu já não tenho mais paciência, e saio para correr, por exemplo. Gente, que coisa maravilhosa! Antes, tacava botina no cachorro
e depois meti a boca no filho. Agora só dá uma berrada com o filho e sai correr. Isso é o sujeito tentando domar as suas más tendências, tentando direcionar aquela energia agressiva que levaria a uma realização, ela vai para realizar um corpo bonito, ela vai para emagrecer, que daí dá uma aliviada nessa raiva toda. Joana Jones fala dos exercícios de suar, e aí vai sair, suar e gastar tudo isso, vai se sentindo bonito, um corpão maravilhoso, e aí dá uma compensada na agressividade que antes matava os cachorros. Super legal. Mas qual é o nosso problema em termos psicológicos? Dá para passar a vida inteira só sair correndo quando o cachorro faz xixi e xingando o filho? Não dá. Porque o que vai transformar é o autodescobrimento. Então a gente está trabalhando com essa lógica. Enquanto você está saindo para correr, aproveita para pensar o que tem por trás daquela agressividade. O que desencadeou aquilo? O que mobiliza aquela energia? Porque quando você entender o que acontece por trás de você, por dentro, essa energia vai neutralizando. Pegando o exemplo do cachorro. Então, eu tinha falado para o meu filho que não era para comprar o cachorro, não queria aquele cachorro, porque depois ele ia ficar mijando fora e ele ia... Aí, como eu sou uma pessoa egocêntrica, o fato... Tô pegando um exemplo, não quer dizer que todo mundo nessa situação é a mesma coisa, mas o fato de o cachorro fazer xixi fora do lugar, eu interpreto como uma afronta, porque o cachorro não me obedece. E o que dispara o complexo dentro de mim, o que dispara a agressividade dentro de mim, é este complexo de não ser obedecido. Quando eu vou tomando consciência disso e vou me apossando disso, o cachorro tá ali fazendo xixi fora do lugar e eu tô falando desgraçado, de volta fazendo xixi fora do lugar, e eu aqui me sentindo como se eu tivesse num trono e o cachorro fosse o meu súdito e ele tivesse que fazer tudo que eu quero, porque quando ele não faz o que eu quero, eu tenho vontade de mandar matar como se eu tivesse no século XII. E aí eu começo a rir dessa minha postura ridícula de achar que todo mundo tem que se submeter ao poderio de Marlon Reikdown. Isso é o autodescobrimento transformando o sujeito. Eu não preciso conter a minha agressividade, porque quando eu tenho consciência do complexo que foi disparado, eu começo até a rir dizendo, gente do céu. E aí eu chamo meu filho de igual, o reinado aqui está sob risco. Ou você vem limpar esse negócio, ou eu vou mandar matar esse cachorro, como eu fazia na encarnação passada. E daqui a pouco eu estou rindo daquela situação que antes me tirava do sério. Mas quando eu compreendo os elementos que estão por trás do ato descontrolado, então ele se despotencializa e ele vai se transformando naturalmente. E aí meu filho vai vindo dizendo, sim, senhor, me desculpa, seu súdito já está limpando. E daquilo ali virou uma palhaçada e uma brincadeira do que antes poderia ser uma cena de crime. O que transformou aquela agressividade? O autodescobrimento. Qual meio prático, mais eficaz, que tem um homem de se transformar moralmente, não ser arrastado pelo mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Agora, o que a gente vê no centro espírita falando, por exemplo, sobre agressividade? Tem que ter paciência, ó, o exemplo de Jesus. Olha a Joana de Cusa, olha não sei o quê, as humilhações que Madre Teresa de Calcutá sofreu e ela não reagia. Vamos dar exemplo de Gandhi, vamos dar exemplo de não sei quem. Aí você sai do centro espírita se sentindo um cocô, porque você, por uma coisa tão pequena, você sai explodindo. E o centro espírita, que era para te ajudar no processo de reconhecer o teu valor, por um discurso desalinhado, faz com que você sinta ainda menos valor. E olha que interessante, se você, a partir dessa lógica, sente ainda menos valor, você mais vai compensar e mais vai ficar agressivo.
Porque quanto menos você reconhecer o teu valor, mais você vai querer se colocar naquele lugar de reinado e mais cachorro você vai matar. Tem mais comentário aí, Fabrício? Tem mais um monte, a fila está só crescendo. Vamos lá. Próximo comentário é da Isabel. Vaidade seria a necessidade de mostrar ao outro aquilo de bom que tenho dentro de mim? Não. Não, porque quando Isabel está dentro da gente, já não tem necessidade de mostrar o outro. Se tem a necessidade de mostrar o outro, está na relação externa, então não tem reconhecimento ainda. Porque quando eu reconheço, isso me preenche. Quando eu ainda quero que o outro veja, é porque eu não reconheço o valor. Eu estou esperando que alguém diga: nossa, que lindo que você é, nossa, que maravilhoso que você é, nossa, que bonito, nossa, que isso, que aquilo. Então, como eu ainda estou na dependência do outro, eu não reconheço o valor. É para compensar o desvalor silenciado que está lá e que eu não reconheço. Agora, gente, eu não sei se vocês entendem. E eu sou uma pessoa muito crítica, vocês têm que me dar uns descontos nessa perspectiva, mas vocês conseguem perceber quanta coisa legal a gente tem que estar estudando no centro espírita? Ajudar as pessoas a se conhecerem, a entender o que tem por trás, a fazer boas perguntas. Quantos grupos de estudo poderia ser sobre agressividade, sobre inveja, sobre compulsão sexual, sobre compulsão alimentar, a lógica de entender o que tem por trás, de levar a conhecer. Aí você pega obras de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, e vejam o que eu estou falando, eu não estou falando só de Joana. Se você pegar André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, se você pegar essa gente toda que tem escrito, vocês vão ver que nos textos deles eles falam do que há por trás. Eles estão explicando ali a alma que não reconhece o seu próprio valor, o sujeito que traz as culpas de encarnações passadas, o fulano disso, eles explicam isso, é a gente que não está olhando para essas coisas. Então, os nossos grupos poderiam ser muito mais nesse sentido de ajudar as pessoas a se encontrar, a perceber suas questões, a tomar consciência disso. A gente está estudando, a maioria dos centros espíritas está estudando conceito. Mas o que com o conceito? Só se sente pior, só se sente mais pesado, só se sente mais desencontrado. Não estou dizendo que não seja importante, mas o conceito pelo conceito, se ele não trouxer essa lógica de autodescobrimento e de transformação moral, ele é a crítica que Allan Kardec fez, já não é somente de desenvolver o intelecto de que o homem necessita. É preciso aprender a elevar os sentimentos. Está lá no último capítulo da Gênese, se eu não me engano, item 8. Ele já fez essa crítica de que a gente fica numa intelectualização e a gente precisa aprender a lidar com o sentimento. Mas como que eu vou lidar com o sentimento? Ele já tinha respondido lá ao longo da obra. Já tinha falado de educação, já falou do autodescobrimento, já falou das paixões, já falou de tudo isso. A Gênesis só coroa isso dizendo, olha, não fica tanto no intelecto, vamos para a dimensão do sentimento, porque é isso que vai transformar as pessoas. E a gente está no centro espírita fazendo justamente o que Kardec estava criticando. A gente está reproduzindo o modelo no centro espírita que foi criticado por Kardec. Desde antes de ele escrever como Allan Kardec, como pedagogo, ele já criticava esses modelos de intelectualização que desconsideravam a dimensão moral e o autodescobrimento, né? O que mais? Vamos lá. Próximo é da Patrícia Lara. A vaidade e todas as nossas desvirtudes são a própria fraqueza sem o domínio de si mesmo. O desejo é centelha divina e é apenas pelo nosso desejo de dominar essas fraquezas é que venceremos essas desvirtudes. Que hora foi escrito isso? Às 9h54, horário da França. Então seria 8h54. Então espero que você tenha conseguido realinhar um pouco dessa frase com esses 30 minutos que passaram.
Ok. Próxima é a Márcia. Vaidade é preocupação excessiva. A imagem que o vaidoso projeta não é dele. Tá. Aí o Luiz comentou que nós colocamos a felicidade no ter, não no ser. A Gabi está dizendo: queria só trazer a questão do lado prático desse autoconhecimento e conexão com Deus, universo, sem a necessidade de intermediários através da meditação. Meditação é caminho, os grupos de estudo são caminhos, a leitura é caminho, o evangelho no lar é caminho, a oração é caminho, tudo isso é caminho, né? Quando a gente entende a direção, tudo pode ser caminho. A caridade, né? O cuidar do corpo, tudo pode ser caminho. Agora, o oposto também é verdade. Quando você não entende a direção, você pode estar indo no grupo de estudo e mais se atrapalhar do que se ajudar. Você pode estar fazendo a suposta caridade semanalmente, mais se atrapalhar do que se ajudar. Achando que isso vai te transformar numa pessoa melhor, achando que o que você dá lá fora vai trazer algum tipo de recompensa quando você desencarnar, ou que você está estudando, e porque você está estudando e hoje você já leu todas as obras de André Luiz, de Manuel Flamengo de Miranda, de Ivone do Amaral Pereira, você é melhor do que o outro que chegou agora no centro espírita. Então, se você não entende o caminho, qualquer coisa que o centro espírita ofereça pode te atrapalhar mais do que te ajudar. E se você entende o caminho, até ficar em casa, cuidando da casa, sem ir no centro espírita, pode ser um grande processo de transformação. Não está na obra e na coisa em si. Volta lá para Paulo. E mesmo que desse meu corpo a ser queimado em nome de Deus e todos os meus bens aos pobres, se não tivesse caridade, nenhum valor teria. Então ele já está separando. Tem a dimensão material, tem o que acontece lá fora e tem o que acontece aqui dentro. Se tiver acontecendo algo lá fora que não tiver ressoando aqui dentro, não tem valor nenhum. Mais comentários. Cláudia nos diz aí. Estaria ligada à evolução individual de cada um, o despertar? Ela continua. Tá ligado, né? O despertar evolução é despertar, né? Não existe evolução, não há outra coisa que seja evolução se não for o despertar da consciência, né? Ela continua. Daí a necessidade dessa ajuda externa. Estamos engatilhando. Engatinhando. Uhum. Engatinhando, sorry. Um, um comentário da Adenilza. Então a questão não está em ter a compulsão em comprar o sapato, mas é a sinalização interna que me inquieta. É que eu não entro em contato ou percebo esse sinal. Compro o sapato, porém percebo reconheço essa inquietação e entro em contato com ela. O entrar em contato com isso, a inquietação. Quem que é que falou? A Denilza. A Denilza, sim. E aí, veja, isso é uma parte angustiante, porque eu começo a entrar em contato, eu entendo que há um sentido mais profundo, mas eu ainda não consigo lidar. Isso é super angustiante. Isso faz parte do desenvolvimento e do amadurecimento que a gente precisa ter. Porque como a gente ainda é muito infantil psicologicamente, a gente quer começar a enxergar um negócio pronto, resolvido, já está beira de espírito de luz. Não dá. O processo leva a reencarnações. Lembram lá de Neio Lúcio? Eu acho que eu falei para vocês, né, quando ele diz: a elevação dos sentimentos se dá no cadinho doloroso dos séculos.
Você quer agora começar a tomar consciência da sua compulsão alimentar ou por compra, da sua agressividade, da sua inveja, dessas coisas, e agora você quer mudar de uma hora para outra? Não entendeu doutrina espírita. Voltem lá naquilo que eu tinha dito para vocês do Evangelho. Os 4 primeiros capítulos, eles são, a gente usa na filosofia, são chaves de interpretação. Os quatro primeiros capítulos, eles nos dão elementos para interpretar todo o texto. Se você não levar em consideração a reencarnação, você não consegue interpretar adequadamente o texto de Kardec. Ah, eu preciso lidar com essa minha compulsão. Ótimo, todo o nosso apoio. E quanto tempo você acha que vai levar? Ah, eu não sei. Bom, então, a sugestão é que você leia Kardec, se aprofunde um pouco, reflita. Vou te sugerir de você ler o capítulo 4 de O Evangelho, para você ter um pouco de noção a respeito desse processo de transformação. E aí a pessoa vai ler o capítulo 4 do Evangelho, depois ela vai ler o capítulo 3 e ela vai descobrir que este processo de lidar com esta questão vai levar encarnações. Vocês entendem quando eu digo que é imaturo querer mudar essas coisas de uma hora para outra? É infantil. É criança que, se não for agora, do meu jeito, na hora que eu quero, eu não brinco mais. Esse eu vejo que é o lugar do coordenador de grupo de estudo. Volta lá e incorpora Sócrates para perguntar: mas se a evolução se dá ao longo de milhares de reencarnações, eu te pergunto, por que você quer resolver isso em uma encarnação? Ou perguntaria, da onde você está tirando essa pressa? Quem te disse que tem que ser nesse tempo, né? Talvez a pergunta melhor seria, aonde você consolidou a ideia de que ele se daria nesse tempo? Ah, mas já faz 10 anos que eu estou lidando. Aonde, dentro da doutrina espírita, você concluiu que 10 anos é um tempo grande? Porque Chico, quando perguntou lá para Emmanuel, Emmanuel, o que é 50 anos trabalhando com a mediunidade para Jesus Cristo? Ele disse 5 segundos, meu filho. Então, para Jesus, 50 anos é como 5 segundos. Você está 10 anos, você está um segundo trabalhando com o tema. Não é nada, não significa nada. Aí eu vejo que esse é o nosso papel. Fazendo questionamentos e sinalizando direcionamentos teóricos para que o próprio sujeito faça as suas conclusões, para que o próprio sujeito elabore o seu percurso de autodescobrimento e de transformação moral. Lê de volta, Fabrício, essa colocação. Eu fiquei com a sensação que eu tinha mais alguma coisa para falar. A colocação foi da... O último que você leu aí. Ok, da Adenilza. Então a questão não está em ter a compulsão em comprar o sapato, mas é a sinalização interna que me inquieta. É Ótimo. Quando eu tenho eu reconheço vamos supor aí, a compulsão de comprar o sapato. E isso não se transforma de uma hora para outra. Olha aí o desenvolvimento da virtude. O que você precisa para suportar que você é essa pessoa compulsiva? Você vai ter que ter paciência, você vai ter que se compreender, você vai ter que tolerar os próprios erros e aprender a respeitar o teu tempo e se amar do jeito que você é. Porque embora tenha coisas que você não gostaria, isso não elimina o teu próprio valor. Olha que coisa linda! Olha quanto há de transformação moral em suportar os seus próprios vícios. E aí o mais lindo, quando alguém então, nas tuas relações, te desrespeita, é agressivo, sei lá, te prejudica de alguma forma, você sabe que a pessoa não muda de uma hora para outra porque você está vendo isso acontecer com você o tempo inteiro. Você sabe que mesmo sem más intenções a gente acaba deslizando o tempo todo, porque você está vendo isso acontecer na tua vida. Então, naturalmente,
quando alguém te prejudica, quando alguém está assim, envaidecendo demais de uma coisa, quando alguém está fazendo outra coisa, você olha e fala: Meu Deus, estamos tudo no mesmo barco. Você compreende, você tolera, você respeita, você ama por reconhecer os seus próprios vícios. Olha que coisa linda. Você não faz esforço para tolerar. Você não faz esforço para compreender, como eu ouço aí nos discursos. Ah, eu aprendi a perdoar, porque eu vi o fulano lá de tal falando que a gente tem que perdoar mesmo, que a gente tem que olhar o quanto que os outros são ignorantes, o quanto que o outro ainda está atrasado, o quanto que o outro ainda é falho. Dá, mas nesse sentido aí, não tem perdão. O que tem aí é dar esmola para esses favelados morais que nos prejudicaram. É o auge da arrogância, pelo amor de Deus. Agora, quando eu vejo a lambança que existe dentro de mim, e o outro dá uma lambuzadinha aqui, eu digo: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Se você soubesse a lambança que tá aqui dentro e o quanto que eu faço, isso aí não foi nada, estamos tudo muito bem. Então, veja, é natural, é espontâneo, é um movimento de compreensão e de tolerância. Eu lembro de, não sei se eu falei para vocês, de um cantor gospel que eu gosto muito, que ele fala num show dele. Leonardo Gonçalves é o nome dele. E aí, num show que ele fez em São Paulo, ele disse assim: Se você soubesse quem eu sou, você não estaria aqui assistindo o meu show. E se você soubesse quem é a pessoa que está sentada do teu lado, você não ia querer estar sentado do lado dessa pessoa. Mas sabe o que existe de mais bonito no meio de tudo isso? É que então somos todos iguais. Isso é o sentimento de humanidade, sentimento de universalidade. Quando a gente fala de sermos todos irmãos, né, a gente tá indo por cima, né? Todo irmão, tudo bem lindo, né? Eu quero ser irmão dos bonitos. Mas daí quando a gente reconhece a nossa pequenez, gera sentimento de irmandade. Olha lá Francisco de Assis. Se eu que sou o mais feio, mais sujo e o mais vil, tenho esse pão para comer, não tenho o direito de comer sozinho quando o outro que tem todas as suas características está aqui sem nada. Por reconhecer a sua pequenez, ele se igualou a todas as pessoas e não se deu privilégio nenhum, porque ele sabia o que é dentro da sua alma. Quanto mais ele foi se aprofundando, mais ele foi se relacionando. E talvez tenha sido uma das pessoas de maior nível de autodescobrimento, porque ele dizia que era o mais vil, mais feio, mais pecador de todos. E por consequência, o que mais viveu o sentimento de universalidade, porque ele chamava o sol de irmão, as plantas, as flores de irmãos. A gente não reconhece como irmão nem o sujeito ali da esquina, quanto mais sol e chuva e vento, né? Claro, você pode, porque você leu Francisco de Assis, disse: olá, irmão Sol. Mas se você acha que está achando que é o irmão Sol, me desculpa, você não devia nem estar aqui me ouvindo, que eu não tenho paciência para você, tá? Vai lá. O que mais? Próximo comentário é da Stefana. Acho que as paixões, a vaidade em questão, externalizam aquilo que está faltando na alma e aquilo que está em excesso, ou seja, os desequilíbrios. E o reconhecimento dos mesmos é o primeiro passo para o autodescobrimento. Já leu o próximo. Junto. Próximo. Patrícia Lara, você gostaria de fazer algum comentário? Pode abrir o seu áudio e fazer o comentário, querido. Patrícia Lara? Um comentário aqui apareceu da Josiane. A pressa ou ansiedade de mudar
Logo nessa encarnação reflete meu medo incutido de ir para o inferno. Mas nem esse medo faz eu ser caridosa. Reconheço minhas paixões e sombras e só me geram mais ansiedade. Veja que são as questões filosóficas, né? Então aí a pergunta socrática é da onde que tirou essa coisa de inferno, né? Porque aí a gente está lidando com os pressupostos. Da onde inferno? Qual o fundamento para esse inferno aí, né? Ah, não sei. Vá lá ler Allan Kardec, Céu e Inferno, todos aqueles casos depois, e você revê tua lógica de céu e de inferno. Tá lá em Kardec. Ah, eu já li os casos. Lê tudo de volta agora, se perguntando o que é o inferno. Lê todos os casos de volta e eu vou ressignificar a minha lógica de inferno. Aqueles casos, eles geram um nó na nossa cabeça, né? Quando você pega a questão dos suicidas, por exemplo, e você lê os 9 casos de suicídio que Allan Kardec analisa, dá um nó na cabeça. Porque tem suicidas ali muito recentes, com estado de clareza e de consciência. E aí você para e fala: caramba, tem que rever a lógica de céu e inferno. Afinal, o título do livro é O Céu e o Inferno, né? Para dizer, sai daquele pensamento Igreja Católica e agora pensa por uma outra perspectiva. Agora vejam a diferença. O que que a gente faria em termos de grupo de estudo? Não, não pensa assim. A pessoa vai parar de pensar porque você falou não pensa assim? Não. Se ela está pensando assim, é porque existe uma fundamentação que lhe leva a essa conclusão. Então, nós vamos direcionar novos fundamentos para que ela leia, para que ela pense, para que ela reflita e ela reveja o fundamento no qual ela desenvolveu a sua tese. Ah, mas o pessoal não vai ler. Então tem que morrer achando que vai para o inferno. Porque se você não lê para rever a tua concepção de vida, é porque você não está disposto para o processo de transformação moral. Então não tem nada que eu fale que vai te ajudar. Porque você não quer viver um processo de transformação. O sujeito que realmente queira viver um processo de transformação, ele vai buscar. Se ele veio ao centro espírita, se ele tem concepções, se você oferece caminhos e se ele tiver implicado no processo de transformação, ele vai sim. É claro que vai. Então aí a gente vai sugerir, a gente vai questionar a partir de onde você consolidou essa ideia, como que você construiu esse conceito, da onde você fundamentou esse pensamento e oferecer novas bases científicas, filosóficas e psicológicas para ele rever suas questões. Mas aí você precisa ter lido Céu e Inferno para saber que, relendo os casos do Céu e Inferno, a segunda parte do livro, você ressignifica a noção de céu e inferno. Você precisa também ter lido o próprio texto Céu e Inferno, a primeira parte, para ver que ele é chato o suficiente para não dizer para uma pessoa sozinha ler aquilo ali, porque é super denso e se não tiver história na Igreja Católica, aquele texto fica muito difícil de ler. Então você sugere de ir para os casos. E depois que foi para os casos, se quiser ler a primeira parte, talvez consiga dar mais sentido. Mas qualquer ser humano, mesmo não tendo conhecimento de doutrina espírita, não tendo feito ED, não tendo livro dos espíritos, se tiver pequenas noções que nós damos a ela para ler os casos de céu e inferno, vai conseguir extrair maravilhas daquele texto. Olha, esse texto foi num tempo em que Kardec questionava os espíritos e os espíritos respondiam. Abre ali o texto com ela e diz, ó, aqui, ó, sempre você vai ver cá as perguntas de Allan Kardec e as respostas dos espíritos, dividido aqui, aqui, aqui. Cada um, eles vão perguntando como era na Terra e como está no plano espiritual, porque o grande desafio era compreender o que acontecia com as pessoas após a morte do corpo físico. Qualquer ser humano vai tirar ótimas conclusões do céu e inferno. Saímos do lugar do padre que dá a extrema-unção ou que dá a salvação para ser o homem da coxia lá no cantinho, deixando que o sujeito atue por si mesmo.
Marlon, tem um comentário da Daniela. Ela fala o seguinte: gostaria de ressaltar que nós espíritas ficamos muito mais na teoria, carecendo e muito. Vou começar de novo. Gostaria de ressaltar que nós espíritas ficamos muito mais na teoria, carecendo carecendo muito da prática. Falamos com muita propriedade sobre o espiritismo, das leis de causa e efeito, o consolador prometido, mas com um vazio existencial enorme. O dia que lerem o Evangelho em nós, sem as vaidades mundanas, teremos alcançado o compromisso assumido mais uma vez antes do mergulho na carne. Eu tenho uma crítica, Daniela, a essa coisa que você colocou. Eu acho que a gente está longe de falar com muita propriedade de espiritismo. Vocês podem me odiar pelo que eu estou falando. Eu acho que a gente está longe de falar com propriedade. E ainda mais o exemplo que você trouxe da lei de causa e efeito. A nossa interpretação, pegando esse exemplo, né? A nossa interpretação da lei de causa e efeito é o discurso de punição do pecado da Igreja Católica. A gente não entendeu lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito tem uma lógica de que não existe efeito sem causa, das construções do hoje que vão mudar para amanhã. A gente não entendeu a lógica e transformou tudo numa relação de punição, aonde se hoje eu estou vivendo uma dor ou um problema é porque eu fiz alguma coisa de errado no meu passado. Isso não é lei de causa e efeito dentro da doutrina espírita. Porque se o objetivo da reencarnação é a evolução, se hoje eu vivo uma dor, qual é a causa? É a minha necessidade de evolução. Porque o que vai mudar o passado? Eu viver uma dor hoje por algo que eu tenha feito no passado. Eu estuprei uma pessoa na encarnação passada, agora eu vou ser estuprado. Isso é lei de causa e efeito? Não. Se você acha que alguém está sendo estuprado nessa encarnação porque ele estuprou alguém na encarnação passada, não entendeu lei de causa e efeito. A causa de eu viver o estupro hoje nessa encarnação não é ter estuprado alguém no passado. Isso é punição. Estuprou, agora vai se ferrar. Isso é punição. Eu talvez viva o estupro porque não tenho consciência, olha a lógica da evolução lá para o futuro, não tenho consciência do prejuízo que eu gerei ao próximo, dos danos, dos estragos, do quanto fui desrespeitoso e preciso viver uma experiência semelhante para o despertar da minha consciência, para o despertar da minha sensibilidade, para que eu não volte a cometer os mesmos atos. É futuro. A causa é a necessidade da minha evolução. Se não houvesse necessidade da minha evolução, eu não precisaria passar por essa experiência. Então, nem falar do espiritismo com propriedade a gente está falando. Porque o espiritismo nos trouxe uma nova filosofia, mas a gente só pegou o termo, não se apropriou do pensamento. Você não pode ler as questões uma por uma. Você precisa encadear as questões do livro dos Espíritos, que é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui. O tempo inteiro estou mostrando a relação que diz ali com a outra questão, com o Evangelho, com o céu e o inferno, com a Gênese. Nós só não passamos pelo livro dos médiuns, nesse período não vamos passar, porque é um livro técnico. Mas veja, a gente está encadeando o pensamento, a gente está entendendo a lógica para interpretar a vida. É absorver a filosofia espírita e não as perguntas. Porque se você lê uma pergunta isolada, quando Allan Kardec pergunta sobre a reencarnação e fala evolução e expiação do passado, vai dizer, tá vendo? A expiação do passado. Tá, mas vai lá no Bem-aventurados, vai lá no que ele chama de punição no final do Livro dos Espíritos, lê todo o contexto, em 2 lugares ele traz a provocação do objetivo da reencarnação. Quando você lê todo o contexto, você consegue interpretar
a lei de causa e efeito por um outro ângulo. Agora, se você não filosofa em cima do espiritismo, se você não avança em termos de pensamento, você fica com a mesma lógica da Igreja Católica, que tinha de cerceamento das pessoas, dizendo: não rouba, porque senão você vai para o inferno. E as pessoas não roubavam, com medo de ir para o inferno. Isso não é lei de causa e efeito, isso é punição. E Jesus já se contrapôs a isso quando disse, ele já falava da lei de Talião, e dizia: conheceis a lei, olho por olho, dente por dente, eu venho vos trazer uma outra lei, a lei de amor. E a gente pegou a lei de causa e efeito. Eu ia usar um termo chulo assim, mas agora eu lembrei que tá gravando, então não posso usar. Então a gente vai dizer: tá nem aí para o que Jesus falou, e continua ainda na lógica da lei de Talião. Nem para Jesus a gente conseguiu absorver a lógica, né? Quando ele dizia dos túmulos caiados, veja, tudo isso que a gente está discutindo de transformação moral, a gente não leva em consideração isso, a gente está negando Jesus, porque ele dizia dos túmulos caiados, branco por fora, podre por dentro, sou eu aqui, sou invejoso, e agora não estou mais gastando dinheiro com carro, com sapato, pronto, estou melhor? Meu Deus, você continuou sendo o mesmo túmulo caiado, hipócrita, que Jesus condenava há 2000 anos. Não estamos nem falando necessariamente do filosofar espírita, a gente está falando do que Jesus trouxe. Ah, mas eu tenho que melhorar. E ele diz: o meu reino não é desse mundo. Será que você não entendeu que a coisa não vai ficar boa agora? Se ficar boa agora, tem alguma coisa errada? Meu reino não é desse mundo. Nós estamos fazendo algo. Ele diz: eu vou lhes preparar um lugar. Então o lugar não é aqui, não é para ficar legal aqui. Eu vou lhes preparar um lugar, é lá para frente. O que que você está com pressa de querer viver o céu agora? Está lá no Evangelho de Jesus. Dá uma tristeza, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto às vezes um desgosto assim de pensar: meu Deus do céu. Até acender a luz ali para dar uma, né, Vera, para dar uma melhorada assim na coisa, porque é muito triste a gente pensar na profundidade da doutrina espírita e no quanto as pessoas estão reduzindo o espiritismo. Vocês vejam, esses tempos, quando eu estava lá em Santa Catarina fazendo um treinamento de atendimento fraterno, eles me trouxeram um caso de uma moça, de uma senhora que foi no centro espírita porque o filho tinha morrido com 4 anos de idade, o neto tinha morrido com 4 anos de idade. E o atendente fraterno disse: teu neto morreu com 4 anos de idade porque ele foi um suicida na encarnação passada e agora ele veio para terminar a encarnação. E aí, a pessoa vai para atendimento fraterno porque estava constrangida com a morte do neto e sai pensando que ele morreu nessa idade, porque ele tinha sido um suicida da encarnação passada e agora veio para se ferrar e ferrar com a família inteira, que vai ter que viver com uma morte disso, porque ele já cometeu suicídio. O suicídio é um pecado, então tem que ser punido, né? Meu Deus do céu, da onde? Que espiritismo é esse que essas pessoas estão lendo, que não é o mesmo espiritismo que a gente está lendo em Kardec? Desculpa os discursos, mas é que às vezes dá um nervoso assim de ver essas coisas. Vai lá, Fabrício. Tem mais alguma questão? Temos 5 minutos. Tem um comentário do Luciano. Ele diz o seguinte: pelos comentários do Marlon, com relação à postura que deveríamos adotar nos centros espíritas, principalmente aqui na Europa, onde o número de ateus é enorme, de um indutor da busca individual por uma espiritualidade e um autoconhecimento, entendo que é muito desafiador a todos nós. Primeiro, estudarmos muito para termos algo de mais profundo a oferecer às pessoas que nos procuram e que a doutrina oferece abundantemente, mas a maioria, infelizmente, não conhece e não estuda. 2. Assumir uma posição mais humilde, percebendo que não somos os donos da verdade. E muitas vezes podemos não conhecer as respostas para as questões, mas convidá-los a estudarmos e aprendermos juntos a proposta do Espiritismo sobre a questão trazida. Beijo pra você, Luciano. A gente tem um percurso grande de construção aí, gente. Percurso grande.
É claro que a gente não pode se desanimar frente a todo esse caminhar que a gente tem, né? A gente já está nas casas, já está fazendo, e o simples fato de ter consciência disso, eu tenho certeza que isso impacta vocês e já muda de alguma maneira. Porque se você está refletindo sobre essas coisas, eu tenho certeza que vai te diminuindo a ânsia de querer dar as respostas prontas, mesmo que você não saiba onde encontrar as respostas, mesmo que você ainda não tenha um monte de percursos claros, mas eu tenho certeza que nessa semana, se alguém disser, mas o que que eu faço com a minha inveja? Eu tenho certeza que algo dentro de você já está mudando, de dizer, olha, é um percurso longo, a gente também não está aqui sabendo, mas a única coisa que eu tenho certeza para te responder está lá no item Perfeição Moral de Allan Kardec. Se você está buscando o teu desenvolvimento, a minha sugestão é de você ler lá no Livro dos Espíritos sobre perfeição moral, que você vai entender alguns pontos que são muito importantes, porque lá vai dizer que a gente não elimina as paixões, que a gente melhor direciona e que só transforma pela via do autodescobrimento. Tem um percurso longo para a gente fazer, óbvio, mas o simples fato de você ter consciência desse lugar que nós estamos, aproveitando essas palavras aí do Luciano, já tem um impacto enorme na nossa fala, nas nossas palestras, na forma de conduzir o atendimento fraterno. Então, embora a gente tenha uma construção grande para fazer, o simples fato de nós estarmos juntos, refletindo aqui, já dá já nos coloca em outro lugar dentro do centro espírita. Eu espero que vocês tenham também essa sensação como eu, porque também nesse sentido a gente não pode ser imediatista de achar que as coisas vão se dar de uma hora para outra, né? A gente está falando, como diz Allan Kardec, da ciência do infinito. A gente está falando de algo que não se dá de uma hora para outra. Eu, às vezes, e aí eu tenho que me desculpar com vocês, às vezes eu tenho essas posturas muito enfáticas, assim, porque existem coisas que eu digo assim, meu Deus do céu, soa às vezes para mim como um desrespeito a Kardec, como um desrespeito aos espíritos, porque fizeram um trabalho tão grande, fizeram tanta coisa, para a gente investir tão pouco de energia, né? Eu pergunto para as pessoas, você já estudou o Livro dos Espíritos? Eu já li. Não, eu perguntei se você estudou. Pois todo mundo lê lá. Eu já ouvi o Divaldo falando que ele leu uma vez, que leu outra vez, depois João disse para ele estudar. A gente continua lendo os livros que estão aparecendo aí. A gente continua vendo palestra, investindo muito pouco tempo em ler o Livro dos Espíritos. E eu tenho certeza que se perguntar quem aqui leu 5 vezes o Livro dos Espíritos, terminar minha frase, né? Não terminar minha frase. 5 vezes o Livro dos Espíritos. Mas quem ouviu o comentário de Divaldo falando da necessidade de ler trocentas vezes o Livro dos Espíritos? Todos nós já ouvimos esse comentário. Então, às vezes eu me inflamo porque tem horas que parece assim até um descaso, muitas vezes, do movimento espírita. Joana de Ângeles teve um trabalho imenso preparando médium por 10 anos, 50 anos estudando psicologia, psiquiatria e psicanálise para nos trazer textos extraordinários. As pessoas dizem, é difícil estudar, né? Então, às vezes me inflama, vocês têm que me dar um desconto disso, e tentar olhar isso enquanto o desejo que a gente precisa ter de construir um movimento espírita mais crítico, mais reflexivo, mais filosófico, que de verdade tenha o potencial de transformar a humanidade, que de verdade consiga incorporar o Consolador prometido e auxiliar esse nosso mundo a estabelecer novos dias. Porque com certeza, com as práticas que nós temos até agora, a gente não vai conseguir consolidar esse Consolador prometido. Agora, para terminar essa minha fala, não faz sentido para vocês esse percurso de autodescobrimento com a lógica de consolo? Porque quando a gente está lá dizendo, não pode ser isso, não pode ser aquilo, tem que perdoar, tem que ter fé, tem que ter isso. Onde estava o consolo nessas falas? Onde está o acolhimento ao ser humano? Aonde está o respeito às diferenças? Aonde está Jesus, que acolheu a todos, com exceção dos hipócritas? Em lugar nenhum.
Então, vocês entendem que o resgate dos aspectos filosóficos e psicológicos que a gente está fazendo hoje, por via de Emmanuel, por via de Joana, por via dos próprios textos de Kardec, é resgatar o aspecto consolador da doutrina. Mas o consolo que não vem por no passado, lá no futuro, que vem pela via do despertar da consciência. Isso consola, acomoda, organiza internamente, equilibra as emoções. É desse tipo de trabalho que eu acredito que a gente possa realizar. Vocês querem, agora talvez vocês coloquem ali no chat, vocês querem que a gente tenha mais um encontro para ir elaborando melhor isso, pegar outros exemplos, talvez do orgulho, do ciúme, né? Porque hoje falamos da vaidade e da agressividade. Querem mantermos mais um encontro para pegar outros exemplos e ir construindo como que isso está na alma e esse percurso do para dentro? Uns com o dedinho assim, sim. Bom, de quase todos que estão na minha tela, eu fizeram assim com o dedinho. Então, semana que vem vamos manter essa mesma dinâmica, mas tente você ir fazendo esse exercício aí. Pegue alguns dos chamados vícios morais e se pergunte, as nossas questões são essas duas. O que que é e o que que tem por trás? O que é a inveja? E o que tem por trás dela? O que é o ciúme? O que tem por trás dele? O que é a maledicência? O que tem por trás? Tenta, né, definir o que é e o que tem por trás. Vá fazendo esse exercício e aí a gente vai ter um encontro de trocas e de compartilhamentos dessas impressões para a gente ir consolidando esse percurso de não olha lá para fora. Olha para dentro. O que está acontecendo dentro de você? E vamos buscando, daí, aprendendo a buscar na doutrina espírita as ferramentas para melhor entender o que está acontecendo dentro da gente. Ok? Então, um bom final de semana para vocês. Espero que seja uma semana de reflexões. Lêem aí, se possível, a Gênese, para quem não teve tempo de ler, em especial esse capítulo 3 do bem e do mal. Se vocês tiverem alguma questão ou algo que pareceu contraditório da minha fala, tragam, porque eu também preciso ser questionado para a gente ir revendo as posturas, ampliando os entendimentos e tendo um pouco mais de clareza da doutrina. Então, boa semana para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Gente, só um recadinho antes que vocês desligarem. O que eu gostaria de sugerir, ao invés de vocês escreverem as perguntas, vocês me digam que vocês têm uma pergunta e que vocês façam as perguntas oralmente. Porque vocês gastam tempo digitando as perguntas, eu gasto tempo lendo as perguntas, sendo que a gente pode utilizar da fala para fazer as perguntas. Então fica uma coisa mais direta, tá bom? Então eu acho que isso vai melhorar, porque às vezes vocês estão perdendo conteúdos enquanto o Marlo está falando, vocês estão digitando, né? Então eu quero que vocês aproveitem o máximo possível. Então, nos próximos encontros, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ou contribuir, vocês só me falam, eu quero contribuir, quero perguntar, e vocês mesmos façam as perguntas diretamente para o Marlon. Pode ser assim? Então tá bom. Gente, boa noite e até o próximo domingo. Até mais.